Olá, vamos então para a nossa segunda aula de definição de conceitos, o conceito de império, dessa vez, o que a gente vai discutir no âmbito do tópico especial de História Moderna 1, Impérios de Mundialização na Primeira Modernidade. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o conceito de Primeira Modernidade, hoje então a gente vai deslocar a nossa atenção para esse conceito de império, que está associado ao título de nossa disciplina. Então vamos começar a refletir sobre esse conceito. A noção de império é muito antiga e a gente tem que tomar cuidado porque ela é cheia de significados, né? Por isso que a gente está dizendo aqui que esse é um termo polissêmico. É claro que a gente já falou para vocês de outros termos polissêmicos, ou seja, termos com muitas possibilidades de interpretação, e o império é um deles, né? Assim como moderno, como a gente viu na aula passada. É importante a gente destacar que o termo império, ele, durante, especialmente a década de 70, 80 do século XX, a historiografia portuguesa, especialmente, tinha um certo mal-estar de usar o termo império, porque estava muito associado à ideia de império colonial. O império colonial, também, por sua vez, muito associado ao salazarismo, a um período ditatorial que foi muito longo na história portuguesa. Então havia um certo constrangimento de se usar o termo império, né? Mas atualmente isso está mais ou menos superado, porque as pessoas têm noção de que você pode pensar império de várias maneiras. E aqui a gente está vendo alguns exemplos, né? Primeira coisa, a palavra império, a palavra em si, ela tem uma origem latina. Ela vem do latim imperium, né? E, claro, está associada à ideia de poder público das autoridades romanas. Então, é um termo romano que descrevia uma determinada característica da organização política de Roma, né? Mas que os historiadores, de uma maneira geral, se apropriaram para definir outras realidades com alguma semelhança dessa estrutura proposta pela prática da experiência romana, né? De qualquer forma, né, a gente tem que deixar claro isso, que a origem é romana. E muitas vezes a gente emprega a palavra império para além da realidade romana, né? Não apenas o Império Romano é assim definido. A gente vai falar, sei lá, do Império Persa, né? Na antiguidade, e a gente pode falar de outros impérios da antiguidade, da Idade Média. E, portanto, o império, se é uma palavra que está associada à história romana, por outro lado, ela foi apropriada pela narrativa historiográfica para definir outras experiências que não apenas a romana, né? Então, genericamente, o que a palavra império quer dizer, quer indicar, é que o Estado é um tipo de Estado que é governado por um imperador ou imperatriz. Essa, inclusive, é uma definição bem genérica de dicionário. Se vocês forem ao dicionário, qualquer um deles, vocês vão encontrar essa definição básica, geral, né? Que não se refere àquela que a gente vai estudar especificamente da tradição romana. É a apropriação, um significado generalizado que a palavra ganhou com o tempo, né? Agora, além disso, vocês vão encontrar também no dicionário a ideia de um território vasto, né? Ou seja, império necessariamente é pensado como uma grande, um grande recorte geográfico, né?
e tem que ser necessariamente composto por várias nações ou povos, como vocês queiram chamar. Pode haver várias religiões, pode haver várias línguas. Agora, o que caracteriza o império é que estão todos e tudo submetidos ao imperador, ou à imperatriz, como diz lá a definição anterior, né? A gente pode identificar vários impérios, como já falei, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, até mesmo nos dias atuais, a gente usa a palavra, né? Quando a gente fala Império Americano, por exemplo. É, Mas é claro que esse significado dessa palavra vai variar ao longo do tempo, né? E a gente vai tentar perseguir um pouco essas variações. Então vamos falar um pouco sobre a noção de império no período romano e na Idade Média, né? Nos tempos da República Romana, o Pedro Magalhães faz uma definição bem interessante nesse artigo que ele tem na revista Relações Internacionais. Ele destaca que nas províncias, os procônsules romanos eram os legítimos detentores do poder civil militar. Detinham o chamado Imperium Proconsulare. Então, a palavra império, ela não necessariamente tem todos esses significados que a gente falou no slide anterior para o caso romano e especialmente para um período por volta, né, da, do primeiro século antes de Cristo, né? Por quê? Porque nesse primeiro século antes de Cristo, em 23 antes de Cristo, como diz aqui o nosso amigo Pedro Magalhães, Otávio Augusto, né, otorgou-se o Imperium Proconsulare sobre todos os domínios de Roma. Então, na verdade, o que o Augusto faz quando derrota o Marco Aurélio e assume o poder após a morte de Júlio César e tudo mais na história romana, ele conjuga, ele junta em si, né, todos esses poderes que estavam dispersos entre os vários procônsules romanos, né? Então ele se coloca acima de todos e com o poder de todos. Daí ele ter se tornado o imperador. Então vocês estão vendo que na história romana a palavra império também vai ter uma variação, né? Se antes ela era uma questão mais, digamos assim, distribuída entre vários procônsulos e, portanto, entre várias regiões, com Otávio Augusto, que funda o Império Romano propriamente dito. A gente está falando anterior a ele era a República Romana, né? O período da República Romana. O Otávio Augusto, então, ele cria o Império Romano e se cria como imperador, né? Na Idade Média, esse conceito ele vai variar e vai se associar à ideia de cristandade, né? Portanto, o, 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 o que vai contar na Idade Média é que o domínio, né, o princípio da autoritas dos pontífices e da potestas regia, né, que foi reformulado pelo Papa Gelásio em 494, século V, subordinava o poder régio ao poder dos pontífices, ao poder dos papas, né? E criava aí uma lógica de que o mais importante era manter a unidade da cristandade, né? E a cristandade, portanto, era o grande sentido de império, é o sentido de unidade que se queria dar. É bem verdade que a gente tem que entender, como diz o Jorge Duby, que a cristandade é um mito, né? Ela nunca vai existir, de fato. Mesmo nessa época, já há uma cisão da cristandade. Você tem o Império Romano do Oriente, que sobrevive às invasões bárbaras. O Império Romano do Ocidente não sobrevive, se esfacela, né? E é nesse mundo esfacelado que esses papas romanos estão tentando costurar essa, essa supremacia do poder papal
que nem sempre, é claro, durante a Idade Média conseguiu se impor. Mas é o grande debate medieval, com certeza, né? Mais tarde, já no século IX, a gente vai ver, por exemplo, uma certa necessidade de se transferir, trasladar, né, a ideia de Império Romano a uma figura específica que existisse na Europa. E nesse caso caiu, né, sobre a cabeça do Carlos Magno, o imperador, que vai ser coroado imperador, né, da cristandade, justamente nesse sentido de unidade das duas coisas, império e cristandade, né, dessa aproximação desses dois conceitos. Então, o que vai acontecer é uma tentativa de restaurar o Império Romano, né, e trasladar, ou seja, transferir esse império para essa lógica do, do, do exercício da cristandade. Né? O Império Carolíngio, que é esse império do Carlos Magno, portanto, vai ter essa pegada, digamos assim. Né? No século X, o Império Carolíngio, claro, já se fracionou, mas muito dessa percepção, dessa necessidade de transferir, de trasladar, de passar para alguém a tradição do Império Romano e, portanto, a autoridade sobre a cristandade, foi deslocada para Otom I. E esse Otom I ele tinha uma série de posses, né, por conta de casamento coisas de família, né, de toda uma região ali que hoje a gente chama de Alemanha e um pouco pedaço do norte da França, por ali aquela região, que acaba sacramentando, a palavra fica engraçada porque eu vou falar que consolida melhor, o Sacro Império Romano Germânico, né? Que não vai ter esse nome exatamente logo de início, ele vai ser só Sacro Império, depois ele vai ganhar o Romano, depois ele vai ganhar o Germânico ao longo do tempo. Ele dura algum tempo, o Sacro Império, ele começa no século X, mas ele vai existir pelo menos até o século XVII, depois ele substituído, digamos assim, pela Confederação Germânica, para finalmente, lá no século XIX, a gente ver a unificação da Alemanha. Mas é claro que não, o Sacro Império não é só a Alemanha, tem outra, a gente vai ver o mapa já já, e a gente vai ver a configuração geográfica complexa que é a do Império, do Sacro Império Romano Germânico. O Jorge Duby, como eu já falei, ele exalta e ele destaca a característica de mito da cristandade por causa do próprio fracionamento do mundo cristão propriamente dito e também uma outra coisa que ele fala, o próprio fracionamento dos ruralismos, dos múltiplos ruralismos, característica fundamental do feudalismo, justamente na Baixa Idade Média, que é esse período que a gente está falando após a consolidação do Sacro Império Romano Germânico. Então, na verdade, a gente está vendo aí que a noção de império ela vai ter mais ou menos uma, uma tradição romana, uma necessidade de se reportar à tradição romana, associada a uma afirmação de uma vontade de ver a cristandade como uma coisa só, né? Que a gente já sabe que não vai ser muito feliz, justamente porque a gente está dizendo que é um mito, que é uma construção que nunca de fato ocorreu tão radicalmente. Tá? Aqui então a gente vai mostrar para vocês o mapa para ilustrar um pouco essa ideia toda que a gente está querendo desenvolver, né? O mapa do Império Romano na sua máxima expansão, da Itália, eles expandem para Gália, Espanha, Macedônia, Grécia,
Aqui a gente tem Bizâncio, Constantinopla, né? Depois vai se chamar Bizâncio. E depois vai se chamar Istambul, é uma cidade muito importante, mas que muda muito de nome. A Ásia Menor, a Síria, toda a região do corredor sírio-palestino, o Egito, o norte da África. Então, isso é o máximo da expansão romana. Isso é um exemplo. E o mar Mediterrâneo, que era tão bem controlado pelos romanos que eles se arvoravam a chamá-lo de Mare Nostrum, né, o nosso mar. Então, vocês podem imaginar aquilo que a gente tinha falado como uma definição genérica, né, de um imperador dominando toda uma vasta extensão territorial, com várias culturas, línguas, religiões submetidas a ele. E esse é o melhor exemplo que a gente pode dar dessa definição genérica que a gente tem sobre império, né? O Império Romano, então, é a melhor tradução dessa ideia. Aqui a gente tem um exemplo do Império Carolíngio, que eu falei para vocês, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho, é claro que se você comparar com o Império Romano, não é nada, né? Mas, em termos medievais, ele é da Alta Idade Média, né? Período que ele se formou, ele é uma grande novidade, né? Ele reúne boa parte do que hoje a gente chama França, mas também regiões do que hoje a gente chama Países Baixos, até mesmo um pedacinho da Alemanha atual, né? E, portanto, é um exemplo também de império, mas já numa lógica é, medieval, né? Aqui a gente tem uma legenda, o reino dos franceses, as conquistas de Carlos Magno, para a gente saber como é que ele expande esse império, e o mundo islâmico que está aqui também em expansão, né? Eles começam a se expandir lá na Península Arábica, que não aparece aqui no mapa, tomam conta de todo o norte da África, tomam conta de boa parte da Península Ibérica e quase conseguem passar para a Europa, mas Carlos Martel vai justamente impedir essa expansão, vai colocar uma parada, um paradeiro nessa expansão dos muçulmanos. Tá? E o outro exemplo que a gente quer mostrar é o exemplo do Império, o Sacro Império Romano Germânico. Aqui a gente botou dois mapas, um por volta do ano 1000, né? Para vocês verem como era uma série de principados, reinos que eram coligados, né? Aqui temos uma marca que define os limites do império, tá? Inclusive o norte da Itália. É, portanto, na época de Otão I e depois de seus sucessores também, né? E o Sacro Império ele vai, como eu disse, continuar existindo até o século XVII, século XVIII. Mas aqui a gente tem um outro mapa do século XVI para a gente ver algumas características um pouco diferentes, é claro, desse período inicial, já um pouco enxuto, digamos assim, né, em relação à França, à própria Itália, mas ainda muito rico em variados reinos, principados, etc. Tá? Então, a história do Sacro Império é bem complexa, não dá para a gente falar muito aqui, mas, de qualquer forma, ela é uma maneira de perceber a discussão sobre como essa cristandade é herdeira da tradição romana, por um lado, mas é cristandade, por outro. Né? O curioso do Sacro Império Romano Germânico é que os imperadores eles são eleitos por esses reis e príncipes que formam os vários reinos e principados que o congregam. Né? E uma vez eleito, o cargo é vitalício, mas não necessariamente hereditário.
Então, diante da morte do imperador, há a reunião de todos os príncipes e há a eleição de um novo. Pode ser ou não filho do anterior. Absolutamente, isso não é uma regra obrigatória nesse caso, tá? Já na primeira modernidade, a gente vai ver que há uma deslocação do conceito de império para a ideia de que ele faz parte de um conceito também complexo e polissêmico, que é o de Estado, né? Quem afirma isso é um historiador chamado Anthony Pagden. Ele tem um livro que não está traduzido para português, como combinei com vocês, a gente não vai ler nada que não tenha tradução em português, mas é importante vocês conhecerem esse autor e saber que ele acha que há uma proximidade entre império e Estado aí, né? O Descendre, que é o texto que vocês estão lendo, né? É um capítulo pequeno, que vocês não devem ter grande dificuldade para ler, mas para ele, o conceito de império na primeira modernidade, na verdade, ele vai gradativamente tendendo a uma designação de uma entidade política que agrega, através de ações militares, vastas porções territoriais. Então, para esse autor, ele propõe o uso de outras definições para fugir do problema de identificação entre Estado e Império. Ele acha que você ficar discutindo se Estado é uma coisa e Império é outra, né, é muito mais rico você perceber que, nesse período, existe uma apropriação das duas coisas, né, e uma convivência dessa ideia. Porque, normalmente, a historiografia tradicional, ela fala assim, o período moderno, a primeira modernidade, se concentra na formação do Estado, os Estados monárquicos europeus modernos, né? Ou Estado Nacional, como muita gente fala também. Então, uma leitura bem boba dessa questão, você pode chegar assim e falar, então o que é importante são os estados, não são os impérios. No entanto, se você percebe com atenção o que está acontecendo na primeira modernidade, né, é que, na verdade, você também tem a formação de vastos impérios. Você não pode falar da formação do Estado português sem falar do Império Português. Você não pode falar da formação do Estado espanhol sem falar do Império Espanhol, né? E assim por diante. Então, o que esses autores estão. Esse autor, o Descendre, e um outro que eu vou falar já já, estão destacando é que fazer esse antagonismo não leva a nada. Na verdade, a gente não vai entender o que está acontecendo nesse período, né? Então, ele sugere que a gente use outros termos. O termo Estado Imperial, para justamente associar essas duas ideias, né? Ou então um outro termo que está começando a ser muito usado por historiadores aqui no Brasil também, o de monarquia composta ou compósita, também é outra maneira de se escrever isso, né? É, mostrando que são estados associados à ideia de império, mas também muitas vezes vinculados ao poder monárquico. Então tudo isso se conjumina, né, se junta nessa realidade da primeira modernidade. Então a gente vê aí uma variação em relação ao período medieval e mesmo antigo, mas exagerar tanto numa questão de formação do Estado sem perceber a importância da expansão imperial, né, você vai se perder e vai se concentrar em coisas que não são tão importantes. Agora mais um conjuntinho de mapas para a gente ficar esperto nessa questão. Então aqui a gente tem um mapa, tá pequeno, eu sei, e quem estiver vendo em celular vai ter mais dificuldade. Mas dá uma ideia, né? Você tem Portugal e os domínios portugueses. Notem que os domínios portugueses são, na sua grande maioria,
pontuais, especialmente quando a gente vai chegando mais para o Oriente, né? Literalmente são portos, são pontos, né? A ponto do Boxer, um historiador inglês, dizer que, na verdade, os portugueses dominaram os mares. Eles têm, na verdade, o que ele chama de talassocracia, o domínio dos mares. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um império, né? A Espanha também, né? O território espanhol e mais a América Espanhola, até um pedacinho da América do Norte, até o que é hoje o México, né? E muitas possessões também pontuais aqui na região asiática, especialmente as Filipinas, né? Por outro lado, a Inglaterra também, que ela vai ter colônias aqui na América do Norte, as 13 colônias, mas também nas Antilhas. E, ao longo do século XVII e século XVIII, eles vão avançar cada vez mais para a região oriental, né? E vão abocanhando vários territórios e ampliando, inclusive, o domínio português, porque o domínio português, como eu disse, é muito pontual. E os ingleses, ao longo do século XVII e XVIII, vão consolidar mais profundamente essa dominação, especialmente na Índia, né? A Holanda também vai ter possessões nas Antilhas, aqui no norte da América do Sul. Vai tentar invadir o Brasil 2 vezes, como vocês sabem, 3 na verdade, né? Não, são duas francesas e 2 holandesas, né? Vai fazer ataques nos domínios portugueses aqui na África também, durante um tempo, vai infernizar, portanto, os portugueses, o Império Português, especialmente no século XVII, né? E a França também vai ter as suas possessões nas Antilhas, no sul, no norte da América do Sul, e também vai fazer os seus ataques aqui na região oriental a partir do século XVII, XVIII, assim como os holandeses também. Eu falei só da África, mas também eles vão ter presenças aqui no Oriente, inclusive a tomada do que se chamava Ceilão e hoje a gente chama de Sri Lanka, que é Sri Lanka, que eu aprendi que é assim que se fala, mas é Sri Lanka para gente, tá? E também eles vão ter uma possessão aqui na Indonésia e depois vão ter uma autorização de comércio anual com o Japão também. Depois que os portugueses e espanhóis forem proibidos de pisarem lá no Japão, né? Então esse mapa é bem interessante porque mostra um conceito também diferenciado de império, por outro lado, né? Porque a gente viu até agora, no caso do Império Romano, mesmo o Império Carolíngio, e até mesmo no no Sacro Império Romano Germânico, a gente percebeu porções de terra muito contíguas, né? Ou seja, continuadas. Não tanto assim no caso do Sacro Império, mas de uma maneira geral muito próximas. E aqui a gente está vendo uma ideia de império em que os domínios são muito dispersos, né? Às vezes pontuais, às vezes mais profundos, mas muito dispersos. Isso também é uma característica desse império da primeira modernidade, muito associada, é claro, à ideia de expansão marítima ou de expansão oceânica, como vocês preferirem chamar. Por outro lado, para a gente não ficar só nos exemplos da Europa, e porque também a gente vai falar um pouco desse império, né, nesse curso, queria mostrar para vocês também a expansão do Império Otomano, que também é bastante significativa, né? Ela vai dominar boa parte da Ásia Menor, o que era antes um pedacinho do corredor sírio-palestino, o Egito, o norte da África, boa parte dele, sem contar com Marrocos, outras regiões aqui da Grécia, né? E essas regiões mais de uma Europa central, que o Império Otomano vai abraçar, né? Aqui a gente volta a ter essa ideia de um império continuado, de terras contínuas, né? De terras contíguas, uma ao lado da outra, né?
que é diferente daquele mapa anterior que a gente viu de um domínio disperso pelo mundo. Aqui também um outro exemplo de império, o Império Mogol, que em inglês é Mughal, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? E às vezes é até melhor falar em inglês para vocês não confundirem com o Império Mongol, apesar de haver alguma relação entre um e o outro, é bem distante, né? Então fica, às vezes é perigoso falar o Mogol, porque às vezes as pessoas não percebem que a gente não está falando o N, né? do outro. Aqui a gente tem os limites do Império na época do seu fundador, o Babur. Depois a gente vê a anexação do Imperador Akbar, tá? No século XVII. E posteriormente, no século XVIII, ainda tem mais um pouco de expansão. Então, isso aqui é um império que vai se desenvolver na Índia e que vai entrar em contato direto com vários daqueles agentes europeus que a gente tinha mostrado no primeiro mapa, né? Os portugueses, os holandeses, os ingleses, todo mundo vai, de um jeito ou de outro, se confrontar com o Império Mogol, né? E a gente vai estudar isso no nosso curso ao longo do semestre. Aqui, um exemplo do Império na China e na dinastia Ming, né? É uma dinastia que vem do século XIV até o século XVII, e aqui é a expansão máxima dessa dinastia. Depois ela vai ser substituída pela próxima, que é a dinastia Qin, ou Qin, né? Que eu vou mostrar o mapa logo a seguir. Esse outro mapa, como vocês estão vendo, é bem maior, a expansão territorial é bem mais significativa, né? Tem muito a ver com o que hoje é a própria China. É claro que a gente está mostrando um mapa de uma época da dinastia Qin ou Qin, em que já tem muita expansão, né? E as zonas de conflito com a Rússia e com a Tartária, você tem várias, os reinos tributários, né, que tinham que pagar tributos para a China. Então você já tem aqui um quadro de expansão territorial significativa, né? Portanto, dentro daquele padrão de domínio de terras contíguas que caracteriza o modelo clássico de império. Bem, então, depois de fazer esse histórico do conceito, né, eu vou apresentar para vocês algumas generalizações, que eu acho que é o que vai nortear toda a nossa conversa sobre império, né? A gente tem essas definições de um historiador português que eu gosto muito, o Luís Moita. Ele tem alguns textos nos quais ele discute a ideia de império, especialmente nessa revista Nação e Defesa, e também tem numa revista chamada Penélope, que é bastante útil para a gente, né? Para ele, para o Moita, ele vê, ele, ao contrário do Descendre, ele percebe que existe uma oposição entre o reino e o império, né? Ele acha que reino é uma coisa pequena, mas acanhada, enquanto o império é um estado vasto, né? Necessariamente tem que ser isso. Você não pode dizer que um reino é necessariamente um império, a não ser que esse reino tenha um domínio vasto, territorial mesmo, né? No qual ele submeta diversos povos. Isso é muito importante. E que neles e sobre eles exerça a sua supremacia, né? Ele diz que os impérios eles são geralmente monárquicos, né? Com um poder centralizado e sacralizado. Ou seja, de algum modo, o príncipe é essencial para a existência do império. Sem príncipe, sem imperador, não tem império, né?
é um espaço conquistado e um espaço organizado, ou seja, necessariamente tem que ter uma conquista e necessariamente tem que ser depois administrado como tal, né? E nessa expansão territorial, você tem que ter necessariamente várias identidades culturais, né? É dessa forma que ele entende que é o império. E a gente pode dizer que isso é muito o império na época moderna, como a gente estudou, né? Ele cita esse Robert Gilpin para dizer, mais ou menos, para reforçar o que ele fala, né? Que o império necessariamente agrega diversas gentes, guiadas por um povo culturalmente diferente, uma política caracterizada por uma centralização de poder, concentrada nas mãos de um imperador ou soberano, ou rei. Né? Isso então é o que ele entende, eles dois, né, o Gilpin e o Moita, estão dizendo que entendem como império. A gente vai ver que a gente pode aceitar isso sem problemas, mas que a gente pode problematizar um pouco mais isso. Né? Mas isso a gente vê já já. Ainda citando muito, e porque é muito didático o texto dele, né? A gente vai ver os três pilares que ele acha que são essenciais, que ele já tinha proposto no slide passado, mas que aqui está sistematizado em tópicos, que aí facilita para vocês entenderem. Então, para ele, um império ele tem que ter a dominação de um povo sobre os outros povos. Né? Ele tem que ter, número dois, a conquista territorial abrangendo uma vasta área. E ele tem que ter a cobrança de um imposto pelo poder central, ou seja, tem que custar alguma coisa aos outros esse domínio. Tá? Portanto, para ele, é necessariamente importante que a gente reconheça esses três fatores de ordem política, militar e econômica. Por isso que ele está falando lá de coação política, projeção militar e cobrança de tributos. São três coisas essenciais para definir o que é um império para ele. Né? Então, na esfera política, ele fala que a confiscação tem que ser pelo menos parcial da soberania de outros povos, ou seja, os outros povos não vão ter que ter muita autonomia, e isso também é uma coisa discutível. Quando a gente for ver o caso da China, por exemplo, muitos daqueles estados tributários que a gente mostrou, o Laos, Camboja, Tailândia, mesmo a Coreia, eles não estão submetidos ao império, mas eles têm que pagar tributos. Né? Por isso que a gente chama de estados tributários. Eles estão dentro da esfera de dominação chinesa, mas não de uma dominação direta. Né? Então, não sei se essa definição dele eu alinho completamente, mas entendo o que ele está querendo dizer e entendo o que ele está pensando no modelo europeu, menos no modelo oriental, portanto. Né? Na esfera militar, é claro, precisa da expansão territorial, e aí a gente vê isso em todos os exemplos que a gente mostrou para vocês. Né? E na esfera econômica é a tal da extração da mais-valia, ou seja, tem que obter recursos através de tributo, através de confisco, o que seja, para submeter e caracterizar a dominação imperial. Eu gosto muito desse livro, que é razoavelmente recente, acho que é de 2018, se não me engano, ou 2019, é bem recente, e ainda está em inglês. Né? Então, eu, como combinado, não vou mandar vocês lerem, o que é uma pena, porque é um texto bem interessante, né? E eu fiz uma tradução livre aqui, é minha tradução do parágrafo que eu achei que era importante a gente trazer para vocês, para consolidar um pouco essa conversa e mostrar o que eu realmente penso sobre isso atualmente, né? Depois de fazer todas essas leituras. Eu acho que o James Moldum, que escreveu esse livro Empire and Order, ele lá na introdução, logo na introdução, na página 8, ele escreve isso, que eu acho que é ótimo para a gente entender o que a gente está querendo dizer na aula de hoje. Né? O que ele diz?
com a minha tradução livre, né? Em um sentido geral, o problema de formação do Estado da Europa desenvolveu-se paralelamente à formação dos impérios ultramarinos europeus. Então, ele está falando que isso é essencial da gente perceber que existe um timing, um momento de formação do Estado europeu, dos Estados europeus, na primeira modernidade, que também está associado, também está acontecendo ao mesmo tempo em que há um esforço de expansão. Então, isso é curioso porque a gente pensa, o que é a formação de Estado? A formação do Estado é a formação de uma centralidade que, tecnicamente, estaria voltada para si mesmo, né? Um Estado ele tem que estabelecer uma língua, né? A Espanha vai viver essa situação, né? A Espanha tem uma reunião de vários reinos sob o domínio de um reino específico, que é Castela, né? Castela e Aragão, que fazem o casamento dos reis católicos e submetem todos os outros reinos da Península Ibérica, com exceção de Portugal, durante algum tempo, né? Depois a gente vai ter a União Ibérica, mas depois a gente fala disso com calma. E qual é a grande preocupação, então? A grande preocupação é ter uma lei, é ter uma língua oficial. A língua oficial é castelhano, né? Não existe espanhol, aliás, existe a língua castelhana. É essa língua de Castela que se coloca como língua nacional, se impõe como língua nacional. Até hoje, a gente vê que há um regionalismo muito forte na Espanha. Então, quem mora em Barcelona fala catalão e não gosta de falar o castelhano, né? Quem mora na Galícia gosta de falar o galego, não gosta de falar o castelhano. Quem mora no País Basco não gosta de falar basco, não gosta de falar o castelhano. Tem uma tensão muito grande aí em relação a essa língua, mas foi uma língua imposta por essa necessidade de formar um Estado, né? Uma moeda, uma religião. Não é à toa que a Inquisição é fundada primeiro lá na Espanha, né? Ainda na época dos reis católicos, justamente porque havia uma necessidade de afirmar o cristão como o espanhol. O espanhol é cristão, o cristão é espanhol, né? Então, tudo isso são forças centralizadoras e restritivas, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você vê também a expansão territorial e imperial de Espanha, né? Os domínios da América Espanhola, os domínios em Filipinas e assim por diante. Assim como Portugal. Portugal também passou por um processo de centralização política com a Revolução de Avis. Não tão dramático, é claro, quanto o caso espanhol, mas importante e muito precoce, foi muito cedo essa formação do Estado português. E logo ele se vê num processo de expansão, inclusive para garantir a sua própria identidade como Estado dentro da lógica da Península Ibérica, né? Então, é curioso ver isso, né? O movimento de formação do Estado, ao mesmo tempo, o de expansão territorial, para além dessa lógica de Estado. Isso está acontecendo. E o Moldum está justamente mostrando isso, não dá para separar, né? Não dá para dizer aconteceu isso e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o Moldum também, Moldum, o nome dele é difícil de falar, também repara uma coisa curiosa. Ele diz que, apesar de a gente chamar os domínios espanhóis de Império Espanhol e os domínios portugueses de Império Português, nenhum dos dois monarcas se autoproclamava imperador, né? Isso, é claro, tem a ver com a questão do Sacro Império Romano. O título de imperador está muito associado a essa característica. O Carlos V, que foi rei de Espanha, era imperador do Sacro Império Romano, mas não era imperador da Espanha, era rei de Espanha, né? Então, é sutil, né? Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Por que esses caras, que estavam diante de um vasto domínio, eles não se arvoravam a esse título de imperador? E quem está colocando esse título de império somos nós, os historiadores, né? Isso é outra sacada do Moldum, muito legal, que eu queria destacar para vocês.
Então ele diz que a história do pensamento e da prática política não foi, portanto, uma história de movimento linear do universalismo para o particularismo, ou seja, ele está dizendo que se a gente pensar que a gente sai do universalismo da cristandade para o particularismo do Estado, e pensar nisso como um movimento contínuo, um processo linear, a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ver as duas coisas acontecendo no século XV e século XVI. Né? Então, não dá para dizer que uma coisa era assim que ficou assado. Né? Na verdade, você vai ter uma coisa assim, que vai continuar assim, e que vai ter associação com outro elemento. Né? Ou seja, não dá para descartar a ideia de cristandade, de império e de Estado, né? Nesse século XV e século XVI. Não dá para fazer isso. Né? Porque, ele fala, em vez disso, a história do pensamento político, desde a Idade Média até o século XVIII, foi a história de duas formas de governo, o Estado e o Império, em tensão. Isso é uma sacação incrível. Né? Ele mostra justamente essa disputa, essa discussão, que vem desde da Idade Média. Né? É, tanto do ponto de vista de tentativa de imaginar uma cristandade, uma unidade cristã universal, pulverizada nos vários localismos, que agora tenta manter uma lógica ainda de domínio universal, mas dentro de uma lógica do Estado, né, de uma monarquia específica que está consolidando um Estado. E aí ele reporta, né, ele completa, dizendo que, além disso, como demonstra a história do direito internacional, o surgimento do Estado, a conquista do Novo Mundo, o estabelecimento das relações comerciais com as sociedades asiáticas, o desenvolvimento das colônias europeias no exterior, contribuíram, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da de teorias jurídicas e políticas que criaram uma ordem jurídica mundial para regular as relações entre os Estados. Então, aqui nesse finalzinho, ele está dizendo que muito dessa experiência que está sendo experimentada na primeira modernidade, ela vai ser o esteio, vai ser a base para o que hoje a gente entende de relações internacionais. Né? Então é bacana perceber essa reflexão do Moldon, porque em um parágrafo ele resume toda essa conversa, né, que vocês também estão lendo lá no texto do Descendere. Né? Então, né, eu acho que esse trechinho ele ajuda muito a vocês entenderem o problema e a solução de se usar o termo império para estudar essas experiências históricas que nós estamos estudando no curso. E por último, eu queria fazer uma ressalva, né? É claro que quando a gente fala império, em geral não tem jeito, a gente acaba lembrando da palavra imperialismo. E aliás, lendo um monte de coisa que eu li para dar esse curso, de vez em quando os historiadores associam o império e imperialismo mesmo no século XV e século XVI. Eu não gosto. Eu acho que imperialismo, na minha cabeça, ele está muito. É um termo muito do século XIX, que está associado à ideia da expansão a partir da industrialização inglesa. Né? Então, com a industrialização, você tem a expansão do capitalismo, especialmente o capitalismo industrial, né? E esse capitalismo industrial vai alimentar um processo de expansão muito característico que a gente vai chamar de imperialismo. Né? E até para distinguir da experiência anterior da expansão colonial, da expansão marítima e da construção dos domínios coloniais da época moderna, da primeira modernidade. Né? Então, eu recomendo que vocês não usem o termo imperialismo para quando se referir aos séculos XV e XVI.
e 17, tá? Isso não quer dizer que vocês não vão encontrar em algum texto, vão. De vez em quando vocês vão ler esse termo sendo usado, né? Mas eu acho imprudente, não acho útil e pode complicar a compreensão, né? Então eu acho que é melhor a gente evitar. O imperialismo é um outro conceito, assim como a gente falou quando estava falando do conceito de moderno. A gente tem outros conceitos como modernismo, modernidade, que é melhor a gente não usar para o nosso caso, né, para a gente ficar em idade moderna e ou primeira modernidade, né? Assim eu sugiro que a gente faça a mesma coisa com o termo imperialismo. Ele é derivado de império, com certeza, né? Mas ele na minha opinião, ele está muito associado à experiência do século XIX e século XX, né? E é um conceito criado pela historiografia do século XIX. Mas aí vocês podem dizer, mas professora, a senhora não disse também que, de certa forma, os historiadores estão usando o termo império para além do Império Romano, eles também estão construindo um conceito que pode não ser necessariamente daquela experiência histórica daquele grupo humano, né? Sim, é claro que a gente está fazendo isso, né? Mas eu acho que o termo imperialismo ele está muito mais colado a essa experiência do século XIX e século XX, então é melhor a gente evitar, tá? A gente para por aqui. Espero que a aula tenha sido clara. Eu sei que aulas sobre conceito em geral são aulas complicadas, porque são muito abstratas às vezes, né? Mas eu espero ter explicado essa questão. E aí, na nossa aula, a gente vai fazer a conversa sobre a leitura do texto, que ajuda muito a aula de hoje, porque ele faz uma discussão sobre a questão desses conceitos, império, domínio, Estado, né? Especialmente na Itália, é verdade, com os pensadores italianos, mas ele ajuda muita gente no que a gente falou aqui, tá bem? Mas isso a gente faz na quarta-feira, depois que a gente se encontrar, tá bem? Tchau, obrigado pela atenção.